Olá pessoal, estamos no curso de Modelagem Matemática e Simulação 1, MMS1. Eu sou o professor Jacler Kelly, do Instituto Militar de Engenharia, pertencendo ao curso de Engenharia Química. Nesse momento, a gente chega à unidade 4 do curso, onde o nosso objetivo é trabalhar com a solução analítica de equações diferenciais ordinárias. Nessa primeira parte, ou nesse primeiro vídeo, a gente vai fazer uma introdução a esse tema para a gente se ambientar até na maneira com que a gente vai trabalhar. As referências para essa nossa abordagem incluem o livro-texto do nosso curso, o livro do Rai Sidhu, de Matemática Aplicada e Modelagem para Engenheiros Químicos, especificamente o capítulo 2, o livro de Equações Diferenciais Aplicadas, do IMPA, e o livro de Métodos Matemáticos para Engenharia, da Sociedade Brasileira de Matemática. Esses 3 livros abrangem de maneira bastante adequada o tema que a gente vai trabalhar, a solução analítica de EDOs, dentro das nossas necessidades na engenharia química. Inicialmente, a gente precisa identificar algumas aplicações dessas equações diferenciais ordinárias no âmbito da engenharia química. A primeira delas diz respeito à cinética química e projeto de reatores. Todos os problemas de cinética basicamente incluem a solução de EDOs ou sistemas de EDOs, e o projeto de reatores está diretamente relacionado a essa cinética química. Então, EDOs e reatores ou reações químicas são temas bastante ligados. O segundo tópico diz respeito aos balanços globais, ou de outra forma, a abordagem integral transiente para resolver problemas de fenômenos de transporte, tá? Sejam eles de transferência de momentum, de energia ou de massa. Terceiro tópico que a gente pode listar diz respeito aos balanços diferenciais, ou seja, uma análise diferencial permanente, unidimensional, também em fenômenos de transporte, quando os nossos problemas estão relacionados exclusivamente a casos unidimensionais, sejam eles de transferência de momentum, energia ou massa. A gente pode listar, por exemplo, identificar dentro dessa aplicação a solução permanente unidimensional da transferência de calor ao longo de uma parede. Por exemplo, uma parede extensa, onde apenas a espessura da parede importa como a dimensão ou a direção característica do nosso problema, tá? Por exemplo. Outro tópico importante que envolve equações diferenciais ordinárias diz respeito à dinâmica. Quando a gente fala em dinâmica, a gente está pensando em evolução temporal, ou seja, problemas transientes, e controle de processos. Dinâmica e controle de processos. Toda a teoria de controle de processos envolve uma abordagem bastante específica relacionada à solução de EDOs. Outra questão, voltada um pouco mais para a questão da química e não da engenharia química, diz respeito aos problemas unidimensionais de química quântica. Por exemplo, a solução de Schrödinger unidimensional, independente do tempo. Por fim, a gente pode relacionar também as simulações moleculares clássicas, ou seja, quando a gente está trabalhando com as moléculas e resolvendo para elas as equações do movimento de Newton, tá? Toda essa movimentação, toda essa evolução dinâmica do sistema molecular vai ser regida pelas leis de Newton, e o movimento em si vai ser trabalhado, vai ser modelado pelas equações da cinemática que a gente aprende em qualquer curso de Física 1, começando as engenharias, qualquer uma delas.
E partindo para o que interessa diretamente nessa nossa introdução da unidade 4, a gente vai definir e classificar as EDOs. Se a gente tem uma função y dependendo de x apenas, a expressão composta pelas suas derivadas em relação a x, multiplicados por funções específicas de x e igualadas a uma função totalmente independente de y, vai ser a EDO de enésima ordem e primeiro grau. Quando a gente diz que essa EDO é de enésima ordem, a gente diz que a maior derivada presente nessa equação vai ser de ordem n. Então poderia ser uma EDO de segunda ordem, uma EDO de primeira ordem, uma EDO de terceira ordem. E quando a gente fala que é EDO de primeiro grau, é porque essas potências das derivadas são unitárias. Tá? A gente não tem nenhuma derivada elevada ao quadrado, elevada ao cubo, o que pode aparecer numa situação mais geral. Tá? Então, essa expressão aqui representa uma EDO de ordem n e primeiro grau. Como exemplo, vamos analisar a seguinte EDO. Essa EDO, como a gente pode olhar de maneira bastante direta, ela é de terceira ordem, porque 3 é a ordem da mais alta derivada que aparece nessa equação, e ela é de segundo grau, porque a primeira derivada foi elevada ao quadrado. Tá? Então, essa equação é uma EDO de terceira ordem, de segundo grau, de u em t. Tá? Porque a nossa função aqui de interesse é uma função u que é dependente de t. É importante, nesse momento, que a gente está falando sobre ordens e graus, identificar que, na engenharia química, as EDOs mais importantes são as de primeira e de segunda ordem. A gente precisa dominar bem a solução analítica dessas equações de primeira e segunda ordem, sejam elas de primeiro grau, de segundo grau ou até de graus superiores, mas principalmente com relação à ordem, sejam elas de primeira ou de segunda ordem, são os casos mais importantes que a gente encontra na engenharia química. Agora, voltando um pouquinho para a questão da classificação, olhando essa expressão geral, vamos nos deter a esse termo aqui do lado direito da nossa igualdade. Quando esse termo aqui do lado direito, que é uma função de x apenas, quando ele é nulo, a gente diz que a EDO é homogênea. E quando ele é não nulo, ou diferente de zero, a gente diz que a EDO é não homogênea. Agora, a gente precisa tomar bastante cuidado com o seguinte, que homogeneidade é um conceito que em matemática pode assumir outros significados. Tá? A gente vai ver em outros vídeos dessa unidade, em outras partes dessa unidade, que dizer que a equação é homogênea pode ter um outro significado. Mas se a gente está analisando esse termo aqui do lado direito da equação, seria a situação mais usual para a gente usar essa expressão EDO homogênea. Tá? Então, a gente tem que ficar ligado com relação à aplicação desse termo, mas dessa forma como a gente está definindo aqui, é a situação mais geral quando a gente fala de uma EDO homogênea. O segundo critério para classificação nos faz olhar com cuidado essas funções AX que acompanham as derivadas de y. Se esses termos que aparecem são todos constantes, ou seja, assumem valores numéricos, a gente diz que está diante de uma EDO de coeficientes constantes. Quando esses termos não são todos constantes, ou seja, basta um não ser constante, a gente está diante de uma EDO de coeficientes não constantes. Tá? Então, uma classificação bastante direta, basta a gente olhar a equação e identificar
que termos acompanham as derivadas. Como terceiro critério de classificação, a gente não consegue uma análise tão direta olhando simplesmente a forma geral da nossa equação. Tá? A gente precisa apelar para o conceito de operador e a gente vai definir, para estabelecer essa classificação, um operador L aplicado sobre a função y e definido como o conjunto das derivadas em todas as suas ordens, com todos os termos a de x, aplicado sobre a função y. Tá? Se a gente olha a questão dessa forma de operador, se a nossa função y for decomposta em duas parcelas, y1 e y2, a aplicação desse operador sobre essa soma y1 mais y2, se isso for igual à aplicação do operador sobre as componentes desse y, a gente está diante de uma EDO linear. Quando essa igualdade não vale, ou seja, eu aplico sobre uma soma de funções e o resultado não é a soma da aplicação do operador sobre as funções individuais, a gente está diante de uma EDO não linear. Para isso não ficar apenas na teoria, vamos olhar 5 exemplos para a gente massificar esses conceitos. Então eu apresento aqui 5 casos para a gente analisar e classificar essas equações, dizendo se elas são homogêneas ou não homogêneas, se elas são lineares ou não lineares e se os coeficientes são constantes ou não constantes. É um exercício bastante simples. Você pode, inclusive, pausar o vídeo nesse momento para tentar fazer isso sozinho, que na sequência a gente comenta cada uma delas e justificando os motivos de maneira bastante simples, bastante direta, que levam à classificação de cada uma delas. Bom, a primeira delas, a gente vai dizer que ela é uma equação homogênea, porque do lado direito da equação não aparece nenhum termo que seja função de x apenas. Ela é linear, porque essas derivadas e a função y aqui, se eu quebro ela em duas componentes, ela se divide naturalmente em duas EDOs, e os coeficientes são constantes, porque a gente tem aqui 1, 4 e 4. Bastante simples nesse caso. No nosso segundo exemplo, a gente tem aqui uma equação não homogênea, porque aqui a gente tem esse x aqui, que é uma função de x apenas, que é o caso não nulo. Ela é linear, porque a derivada e a função podem ser decompostas numa soma de duas funções sem o menor problema, que vai gerar duas EDOs. E os coeficientes não são constantes, porque no caso esse coeficiente 2 sobre x, que está vinculado à função y, ele não é constante, como a gente pode ver, então isso leva a essa classificação da EDO como não constante. No terceiro caso, a gente tem uma EDO homogênea, não linear, e aqui essa não linearidade aparece por conta do y ao quadrado, e aqui desse y vezes a derivada. E de coeficientes não constantes, porque aparece, por exemplo, esse x2 vezes dy dx. Tá? Bastante simples também. O quarto caso, a gente tem uma EDO não homogênea, linear. As derivadas que aparecem não estão multiplicadas por nenhum termo que seja função de y. E os coeficientes não são constantes, principalmente por conta desse termo aqui, que multiplica a primeira derivada de y. Por fim, o nosso quinto exemplo é uma EDO não homogênea, então aqui tem uma pegadinha para você não se esquecer de verificar com cuidado, embora aqui seja zero, mas a gente combinou que do lado direito da equação vão ficar todas as funções exclusivas de x. Então esse menos x aqui
está mascarando a não homogeneidade. Ele tem que ser passado aqui para o lado direito da equação e aí fica claro que a equação é não homogênea. Ela é não linear por conta dessa primeira derivada ao quadrado e é de coeficientes constantes porque junto das derivadas não aparece nenhuma função de x, apenas números, no caso 1 e 1. Bom, então esses 5 exemplos acabam ilustrando a aplicação dessas classificações. Para a gente não esquecer, olhando então uma EDO, a gente teria basicamente 3 grandes critérios para classificá-la. A gente pode dizer que ela é homogênea ou não homogênea, que os coeficientes são constantes ou não, e que a EDO é linear ou não linear. A grande vantagem de estabelecer classificações em relação às EDOs diz respeito à organização das estratégias gerais para a solução de EDOs que a gente vai chamar de simples. São os casos clássicos que a gente encontra na literatura, nos livros e nas aplicações mais usuais de EDOs na engenharia química. Lógico que existem outras categorias para classificação, mas essas 3 são as mais fundamentais que a gente tem que saber bastante, saber muito bem como classificar as EDOs. Continuando a nossa discussão, a gente pode discutir, analisar um pouquinho sobre as fontes de dificuldade referentes à solução analítica de EDOs. Basicamente, existem 4 fontes de dificuldade para a solução analítica. A primeira delas é a não homogeneidade da equação e das condições de contorno. A segunda, a natureza dos parâmetros, se eles são constantes ou não. A terceira, a não linearidade. E como quarta fonte de dificuldade, os graus superiores, ou seja, se a EDO é de segundo grau, terceiro grau, o que a gente viu nos nossos exemplos poderia ser representado como uma derivada de segunda ordem elevada ao quadrado, por exemplo. Isso aqui já é uma não linearidade da nossa equação. Então, graus superiores e não linearidade estão fortemente relacionados. A situação mais simples, mais ideal que a gente encontraria para as EDOs seria o caso de uma EDO homogênea, linear, com coeficiente constante e de primeiro grau. Se a gente está diante de um caso desse, a solução é a mais básica, mais simples, que a gente tem que saber sem a menor dúvida a solução. A situação mais grave é a não linearidade. A não linearidade é a principal fonte de problemas, a mais grave das fontes de problemas para a solução de EDOs. Então, dessa maneira, a gente pode separar as EDOs em 2 grandes grupos que estão relacionados com as dificuldades de solução: as equações lineares e as não lineares. As equações lineares, a princípio, podem ser todas resolvidas por métodos bem conhecidos. Já as não lineares, não existe um método geral para a solução delas. Então, a gente vê que essa classificação linear e não linear já estabelece uma divisão muito clara entre as EDOs. As soluções são bem conhecidas e na outra não tem um método de solução geral. E um dos nossos principais objetivos nessa unidade 4 do curso é aprender algumas estratégias simples para superar a questão da não linearidade, para a gente eventualmente transformar uma equação não linear em uma equação linear que a gente conheça a forma da solução. Uma outra questão relacionada às EDOs diz respeito às condições iniciais e condições de contorno. Para resolver uma EDO de ordem n, é necessário que a gente conheça n condições iniciais ou de contorno que vão restringir a família de soluções a uma solução específica. Essas condições iniciais a gente vai chamar, por comodidade, de CIs e de CCs,
E são elas que, dada a forma geral da solução, vão restringir essa forma geral a uma forma específica, a determinação de coeficientes para o problema que a gente está analisando. As condições iniciais ou de contorno, elas costumam ser classificadas principalmente com relação à homogeneidade, usando os mesmos critérios que foram usados para as equações. Quando a gente dispõe apenas de condições iniciais, a gente diz que está diante de um problema de valor inicial. Quando a gente dispõe de condições que não sejam as iniciais, a gente diz que está diante de um problema de valor de contorno. Essa questão de problema de valor inicial, problema de valor de contorno, estão relacionados às condições, se são condições iniciais ou de contorno. Valores de referência que a gente deve usar para tornar a solução do nosso problema específica. Por exemplo, se o nosso domínio começa no ponto zero e se a gente só tem informações sobre o ponto zero, a gente está diante de um problema de valor inicial. Mas se a gente tem informações ao longo do domínio, a gente tem um problema de valor de contorno. Essas condições, necessariamente, são expressões de ordem menor do que a equação que a gente está resolvendo. Então, se a gente está diante de uma equação de primeira ordem, a gente só pode ter expressões de ordem zero, ou seja, o valor especificado da função. Se a gente está trabalhando com uma EDO de segunda ordem, a gente pode ter como condições iniciais ou de contorno expressões de ordem zero ou de primeira ordem, primeira derivada, ou uma combinação delas. Quando a gente está trabalhando com EDOs de primeira e de segunda ordem, a gente encontra situações bastante comuns em relação a essas EDOs. Se a gente vai começar trabalhando com condições iniciais homogêneas, a gente pode dizer que, por exemplo, no primeiro ponto do nosso domínio, x0, o valor da nossa função vai ser nulo. Isso seria uma condição inicial homogênea. Valor especificado na função, da função no ponto inicial. Outra condição inicial poderia trabalhar com a primeira derivada dessa função no ponto inicial, tendo valor nulo. E uma outra condição inicial possível seria uma combinação linear entre a primeira derivada e a própria função no ponto inicial do nosso domínio. Essa combinação linear também tem que ser nula. Essas três condições iniciais costumam ser nomeadas, no caso, a primeira de primeiro tipo, ou condição de Dirichlet, que é o valor da função especificado. A segunda é chamada de condição de segundo tipo, ou condição de Neumann, onde a gente tem o valor da primeira derivada especificado. E a terceira condição é a condição de terceiro tipo, ou condição de Robin, onde a gente tem a combinação linear da primeira com a segunda derivada. Mas essas são condições homogêneas. A gente poderia ter também condições não homogêneas, que seriam essas mesmas condições, estabelecendo valores não nulos para a função, para a primeira derivada e para a combinação da primeira derivada com a função no ponto inicial. Então, o que muda a condição homogênea ou não homogênea é justamente a presença do valor nulo ou um valor não nulo aqui do lado direito da nossa condição. Se o domínio para a solução começa em x0 e a gente aplica essas condições nesse ponto inicial, a gente está diante de uma condição inicial. A gente vai usar o termo condição de contorno quando essas condições, qualquer uma delas, seja a primeira, segunda ou a terceira, forem aplicadas a outros pontos do domínio. Tá? Resolvendo uma EDO, a gente pode ter condição de contorno, condição inicial, apenas condições iniciais. Então, não há problema algum a gente trabalhar com a mistura dessas condições na solução de EDOs.
Então, fechando esse nosso primeiro vídeo, a primeira parte da nossa unidade 4, apenas para revisar, vamos fazer uns destaques aqui dessa nossa aula, onde a gente aprendeu a identificar as principais aplicações de EDO na engenharia química, a gente viu as principais aplicações. A gente aprendeu os principais critérios para a classificação de EDOs que ajudam a organizar as estratégias de solução, no caso, a homogeneidade, a natureza dos coeficientes e a linearidade. A gente poderia até incluir o grau, mas grau e linearidade a gente viu que são conceitos fortemente relacionados. A gente identificou as principais fontes de dificuldade para resolver EDOs e ainda destacou a questão da não linearidade como o caso mais grave que dificulta a solução de EDOs. E a gente, no finzinho dessa aula, identificou os principais tipos de condições iniciais e de contorno, homogêneas e não homogêneas, que são utilizadas para EDOs, especificamente as de primeira e de segunda ordem, que naturalmente poderiam ser expandidas para ordens superiores sem dificuldade. Então isso termina o nosso primeiro vídeo e a gente continua essa nossa discussão com os vídeos que seguem essa unidade. Muito obrigado e até a próxima.